Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores que cultivam frutas e hortaliças. Como eu já falei no outro vídeo, essa aqui é a continuação das dicas de produção de abóbora e outras hortaliças, porque a base é muito semelhante, mas a abóbora tem certos detalhes que eu sempre vou falar ao longo do vídeo. Então fique de olho e anotem se precisar, porque eu acho que um caderninho ajuda todo mundo a lembrar de pontos importantes. E outra, não deixe de assistir o meu canal do YouTube a hora que vocês quiserem, no Instagram e no Facebook também, tá bom? Então, vamos continuar. A abóbora, como todos sabem, existe dois tipos, duas classes, vamos falar, ou melhor, dois grupos. A abobrinha, que é a abóbora verde, nós não deixamos ela crescer e amadurecer. Então nós colhemos ela antes de crescer e amadurecer. Então é uma abóbora macia, fácil de picar, fácil de descascar. Um ponto que eu quero falar aqui para vocês que plantam e comem abóbora. Você sabia que a abóbora não é obrigada a descascar? É, sim. Por exemplo, a paulista, se ela não estiver madura, eu cozinho com casca tudo e fica macio. Cabotiá com casca é uma delícia e mesmo ela sendo uma abóbora madura, é muito macia. A casca você nem percebe. Gente, Érica, sério? Eu quase preciso de uma marreta para poder picar o cabotiá? Sim, exatamente. Nós, da cozinha oriental, nunca descascamos o cabotiá. E olha que é uma abóbora japonesa. E nós, japoneses, comemos a abóbora cabotiá com casca. Ela tem fibras e um monte de nutriente. E eu não vou desperdiçar essa parte tão rica da abóbora cabotiá. Então, se vocês comerem com casca, vai aproveitar o sabor adocicadinho do cabotiá e ainda vai manter o pedaço inteiro, porque a casca ela protege e não vai esmagar, porque o cabotiá quando você cozinha faz um refogado com carne seca, uma delícia, ela se mantém inteira, porque a casca vai proteger, como eu falei. Isso é uma dica e uma curiosidade, tá bom? Outro ponto que é muito interessante, porque além de ser dois grupos, a abóbora verde antes de amadurecer e a abóbora madura. Aqueles abobrão realmente é um pouco mais duro do que o normal para vocês comerem, porque o que acontece? A casca ela fica bem firme. Então tem algumas abóboras que você pode cozinhar com casca, outras não. Tem gente que fala: "Nossa, Érica, eu não posso comer a abóbora sem lavar. Como que eu vou comer com casca?" Gente, já que vocês lavam, pega uma escovinha, passa ali na casca da abóbora com detergente, escova, limpa tudinho. A cabotiá que é toda rugosinha, eu faço isso. Passa uma escovinha e fica uma delícia. Corta em cubinho, feito, pronto. Nada mais, nada menos. Quanto menos vocês picarem, ou seja, quanto menor é o pedaço da abóbora, mais vitamina ele perde. O calor faz isso naturalmente, mas ele perde. Então, se você deixar em pedaços, cubos, ele se mantém ali no interior com seus nutrientes. Então, a gente aproveita o que a abóbora tem de melhor para oferecer. E a abóbora madura não é todas que conseguem descascar. Eu sempre testo. Até agora, todas as maduras que eu comprei, inclusive a paulista madura, eu consegui comer com casca, tá bom? Já a menina brasileira madura, também, ela é um pouco mais firminha, mas não impede de você poder mastigar legal. E ela é rica em fibra, e fibra faz muito bem para nossa saúde. O coração agradece. Outro ponto que a abóbora tem de interessante é o
cabotiá. Por que, Érica? Gente, o cabotiá, eu já devo ter falado em outros vídeos, mas eu vou responder algumas dúvidas que o pessoal me mandaram ao longo de algumas perguntas. Cabotiá, ela precisa obrigatoriamente de uma outra espécie na roça, ou seja, o cabotiá, e as pessoas plantam moranga. Mas por que moranga? Gente, é o seguinte, o cabotiá você come ele maduro. A moranga, mesma coisa. Então, o número de tempo, de dias do ciclo do cabotiá e da moranga é semelhante. Por isso que se escolheu fazer o plantio em consórcio do cabotiá com a moranga. Aí, como que se faz? É mais ou menos assim, numa roça de cabotiá, a cada 4 linhas, então eu tenho 4 linhas com cabotiá. A quinta linha é com a moranga. Aí você vai ter uma segunda opção de produto para ser comercializado. Então, sempre, a cada 4 de cabotiá, uma de moranga. 4 de cabotiá, uma de moranga. E isso na roça toda. Então, sempre que você for plantar, 4 linhas de cabotiá, uma de moranga. Por quê? Porque o cabotiá é uma abóbora que foi melhorada, especificamente no Japão. E ela perdeu uma característica nesse melhoramento, que é o pólen. Sem pólen, nenhuma fruta, no caso, o cabotiá é uma fruta, uma hortaliça fruta, consegue formar frutos. Ele não fecunda. Eu preciso do pólen da moranga para fecundar as flores do cabotiá. Eu sempre vou precisar de uma abóbora doadora de pólen. Tem gente que coloca com a abóbora paulista. Pode ser híbrida ou não. Só que o problema da abobrinha paulista, mesmo vamos supor ela híbrida, ela tem um ciclo mais rápido. Ela começa a produzir rápido e tem um período de 2 meses, um pouco mais, de produção. E até o momento da abóbora cabotiá começar a florescer e se desenvolver, às vezes a gente já pode correr o risco da paulista já ter terminando o ciclo e aí não oferecendo flores que possam doar o pólen. Por isso que o ideal é você escolher uma abóbora que tenha o mesmo tempo de ciclo de vida, que no caso é a moranga. Então, a abóbora cabotiá tem essa necessidade. A florzinha dela não tem o pólen. E aí você vai utilizar na roça uma moranga que vai ser a doadora de pólen e fazer essas maravilhosas abóbora que eu particularmente adoro, o cabotiá, por causa daquele saborzinho adocicado. É uma delícia. Você pode fazer até, mudando já de assunto de agronomia para culinária, em vez de você usar só a moranga com carne moída, com carne seca, ou moranga com camarão, você pode usar o cabotiá com carne seca, cabotiá com camarão, fica muito bom. Enfim, são abóboras que é bem interessante. O período que demora para formar fruto e amadurecer é o mesmo da moranga. Então vocês podem ter 2 abóboras numa única roça, tá bom? Outro ponto que é muito interessante é a conservação de abóbora madura. Cabotiá e moranga, elas duram muito. Todas as abóboras maduras, grandes, já com a polpa bem amarelinha muitas vezes, ela tem uma vida de prateleira alta. Então, para aquele agricultor que não consegue vender tudo de uma vez a sua produção, as abóboras maduras como a cabotiá e a moranga, ela consegue ser armazenada e vendida ao longo do tempo. Só que também não é meses e meses, não. Você consegue aí pelo menos 1 mês para você poder vender a sua produção aos poucos. Só que é claro, você vai ter que armazenar essas abóboras colhidas no campo num local fresco,
sem broca, sem ratinhos, bem limpo, protegido de sujeira, sem estar encostado direto no chão, isso é muito importante. Então é bem interessante um armazenamento feito com limpeza, cuidado, um local com temperatura fresca. Não adianta você colocar no barracão que cozinha no sol do meio-dia, que elas não vão conseguir durar por muito tempo para vocês vender. Então isso é um ponto muito interessante que vocês têm que prestar bem atenção, certo? Bom, falando desses dois grupos de abóbora madura e abóbora mais verdinha, que é aquelas imaturas que a gente colhe antes do tempo, que no caso é a abóbora paulista verde, a abóbora menina e a abóbora italiana. Então essas aí a gente colhe verdinha, mais macia. O restante a gente controla o seu amadurecimento, colhendo sempre no ponto correto, e aí eu consigo ter abóboras maduras para ser comercializado. Então são vários pontos que vocês podem ter em relação à abóbora. Além de ser uma fonte de renda e um ótimo produto para o consumo humano, a abóbora também serve para alimentação de animais, principalmente porco. Então tem muitos produtores que eu atendo, inclusive você que está me assistindo, que além de você comercializar para o mercado ou para o Ceasa a sua abóbora, você deixa um tantinho ali para dar para os seus animais. Então isso é um planejamento muito interessante para aquele produtor que quer ter um porquinho, um animal ali sendo criado e uma roça de abóbora. Então vocês podem ter um alimento animal, tá bom? Só que no caso dos porcos, eu recomendo cozinhar, porque daí eles vão gostar mais, vão aproveitar muito mais o nutriente que esses frutos podem oferecer. Então o cozimento é bem indicado, tá bom? Dá um pouquinho de trabalho, mas vocês vão ver que vale a pena, vale muito a pena. Um porco come várias coisas cruas, mas se você passar no processo de cozimento, é bem mais assimilado no seu organismo do porco. Ele vai assimilar melhor os nutrientes e aproveitar mais o que você tem a oferecer. Então, é uma coisa que vocês podem pensar aí no sítio de vocês, terem um porquinho, uns leitãozinhos para ser vendido durante o ano, tá bom? Bom, voltando ali no cultivo, voltando ali no que nós falamos sobre preparo de solo, voltando nessa parte de adubação de cobertura, a abóbora, mesmo soltando a rama, nós podemos fazer a adubação antes das ramas ficarem alastradas, esparramar demais, e que a gente possa caminhar na roça. Então, uma das formas que eu posso sugerir a vocês é o esterco em cobertura. Então, o esterco curtido, vocês podem colocar ali uns 2 litros, 3, o máximo que vocês puderem em cobertura. Vocês já vão colocar uma tantada boa. Por exemplo, na cova pode ser 4, 5, 6 quilos, tanto de esterco composto, ou metade de um, metade do outro. Porque quanto melhor vocês adubar a sua cova, seu suco de plantio, é ótimo e as suas plantas vão agradecer. E nós podemos fazer isso em cobertura também. Lembrando que nós vamos colocar esse esterco em torno da planta, não próximo da onde saiu a mudinha, onde você plantou a mudinha ou a semente, um pouco distante, para poder fazer com que a raiz consiga absorver esse nutriente que vocês colocaram na terra. Para quem trabalha com adubação química, vocês podem fazer a adubação com a matraca, colocando ali, conforme a análise de solo, a quantidade de gramas por planta que você precisa colocar. Em tempos de adubo alto, os valores de adubo estarem exorbitantemente caro, que muitas vezes a gente tem que pensar umas 10 vezes
antes de comprar, nós temos que tentar dar o mínimo possível de nutriente. A gente não pode deixar de oferecer nutriente para a planta, porque sem nutriente ela não vai te responder com produção. Porque não é interessante nós termos uma cultura no chão, no caso da abóbora, para colher uma, duas vezes. Não, quanto mais tempo, mais semanas eu consigo colher, é melhor para mim. Então, dessa forma, eu consigo ter um período maior de renda. Não vou simplesmente colher tudo num mês só. Quanto mais eu consigo esticar esse período de colheita, melhor. Então, eu vou conseguir vender mais quantidade e, consequentemente, eu vou ter mais renda. E para isso acontecer, eu tenho que oferecer nutriente. Como eu já havia falado, ninguém só almoça na segunda. Não, nós almoçamos todos os dias para podermos trabalhar dia após dia, embaixo de sol, de chuva, calor ou frio. E nas plantas também é a mesma coisa. Então eu prefiro que vocês coloquem aí a cada 15 dias o esterco, sempre que possível. Se não conseguir colocar 3, 4 quilos, põe pelo menos uns 2 litros por pé a cada 15 dias. Ou se não, você coloca na primeira quinzena o esterco e na segunda quinzena um adubo químico, caso for necessário. Porque daí pelo menos você tem uma estercada e uma adubação química no mês. E aí, dessa forma, você tem uma adubação química mensal e uma estercada mensal, tá? Aí você diminui a quantidade de adubo, mas mantém sempre um nível de produtividade da sua roça. Isso não serve só para abóbora, é para qualquer hortaliça. Se você fizer na primeira quinzena um esterco com um adubo químico e na segunda quinzena o outro esterco ou um adubo, então, por exemplo, primeiro esterco na primeira quinzena, na segunda quinzena o químico, ou primeiro o químico e na segunda quinzena o esterco. Aí vocês veem uma melhor forma de balancear isso. Mas eu tenho que oferecer alguma coisa, eu tenho que disponibilizar algum tipo de nutriente para essa planta. Eu não posso deixar ela comendo uma vez por mês apenas. Se for o caso de vocês realmente não tiverem condição, pelo menos uma vez por mês, uma boa estercada, uma boa cobertura com adubo químico, então ofereça, mas não deixem de dar. Não deixem. Outro ponto que eu esqueci de falar lá no início, que no caso é o preparo, é interessante vocês trabalharem a partir de agora, que vocês estão observando que existe uma falha nas chuvas. Vocês não têm a mesma quantidade de chuvas como antigamente. Não se chove na mesma quantidade, no mesmo volume e na frequência que tem antigamente. Então, como se reduziu o período de chuva que lá atrás, anos atrás tinha, então nós temos que compensar isso. Como? Gente, eu já falei num vídeo, coloquem 2 mangueirinhas de gotejo, porque a abóbora não vai muito bem com água nas folhas, começa a dar doença. Então no chão coloque 2 mangueiras de gotejo. Num espaço ali de 20 centímetros, aqui no meio vai a mudinha, então põe ali 2 mangueiras de gotejo para cada lado. Já é comprovado cientificamente que você reduz o tempo de gotejamento, ou seja, que você vai ficar com o sistema irrigando. Isso é economia de energia elétrica e água. Então, se eu levo ali, vamos supor, eu molho 2 horas, mas será que é realmente necessário 2 horas molhando? Então, vocês têm que analisar e observar se lá no fundo não está em excesso. Tem que ver isso. Então coloca 2 mangueiras que você reduz pela metade o tempo. Então se eu tenho aí 1 hora de irrigação ou 40 minutos, eu vou reduzir então o período de gotejamento para 20 ou 30 minutos. Isso já é economia, porque eu vou ter 2 mangueiras pingando água e aí eu fico com menos tempo com o uso de energia elétrica. Muitas vezes
fazendo essa distribuição com 2 mangueiras, eu não preciso encharcar demais, porque assim, a raiz é arredondada, tem um crescimento circular, então ela vai crescendo circular. Se eu fizer passar uma vez só uma linha de gotejo para um lado, você concorda que eu vou ter que molhar bem mais para que essa água que entrou nesse gotejador chegue no outro lado onde tem a raiz? Então eu vou ter que molhar demais. Muitas vezes eu posso até estar lavando meu adubo, estou lavando meu nutriente, levando ele embora. Então se eu tenho 2 mangueiras dos 2 lados do círculo da raiz, eu consigo ter a água ali dos 2 lados da planta. Então eu não preciso ficar encharcando demais a terra, correndo o risco de perder essa água lá para baixo. Então se eu tiver 2 mangueiras é interessante. Principalmente porque não temos mais chuvas como antigamente, tá fazendo muito calor. Então se eu puder colocar 2 mangueiras melhor. Claro que isso depende de recurso financeiro. Eu sei que no campo tá difícil, mas se puderem faça, tá bom? Oi, então para continuar aqui, eu vou falar um pouquinho de pragas, que nós temos que combater elas no nosso cultivo. No caso das abóboras, quando está no período de produção de frutas, acontece muito o ataque de lagartas ou brocas, ou os 2 juntos. Então, para a gente controlar a lagarta é muito fácil, porque nós não podemos deixar a borboleta pousar e botar os ovinhos no meu pé de abóbora e até mesmo na flor, porque a borboleta acaba sendo atraída na flor e ali ela bota os ovinhos. E a lagarta vai eclodir do ovinho e ela vai começar a se alimentar da fruta. E lá na frente eu vou perder esse fruto e não vou conseguir comercializar. Então, uma dica que é interessante para a borboleta, para percevejo, que ele muitas vezes pode transmitir vírus, e aonde ele pica, o fruto ele não se desenvolve legal, ele não fica bonito, ele entorta, deforma. Então esses insetos mastigador e sugador nós conseguimos controlar muito bem com o uso de calda de mamona. Vocês podem colocar o fumo e vocês podem até colocar o NIM junto. Então, mas se você não tiver fumo e NIM, só a mamona já pode ajudar. Mas se vocês puderem colocar o fumo de corda, né, um pedaço, mais ou menos 3 centímetros de fumo de corda, junto com a calda de mamona, já vai ajudar vocês a produzir. Aí como que você vai fazer? Você vai pegar 1 quilo de mamona, só que é aquela parte da brotação, onde tem folhas, o broto e o fruto, ainda verde. Você pega essa ponta da mamona, junta 1 quilo. Você vai juntar 1 quilo de mamona, mais um pedaço de fumo de corda, pica esse pedaço de fumo, põe lá dentro de uma lata, de um caldeirão, coloca 10 litros de água e deixa ferver por 10 minutos. Então, levantou a fervura, conta 10 minutos. Passou 10 minutos, espera baixar a fervura, deixar uma água um pouco morna e aí você completa novamente o mesmo volume de 10. Então, antes de começar a ferver, deixa marcado ali no nível ali da panela ou da lata, aonde chegou com 10 litros. E aí você vai lá e completa novamente. Feito isso, deixa curtindo por 3 dias, tampadinho, no escurinho, num lugar mais fresco que você conseguir. Pode até ser embaixo de uma árvore, se ali ficar fresco. Deixando ali, você vai fazer com que uma fermentação ocorra junto com o fumo e a mamona. Vai deixar um cheiro até um tanto quanto forte, para poder espantar os insetos. É essa a intenção, espantar o inseto. E no caso do pulgão leva à morte. A gente consegue matar o pulgão. Então,
Como que eu vou fazer o uso? Você só vai coar o que foi usar na bomba de pulverização. Então, se eu preciso, você vai usar de 1 litro a 1,5 litro por bomba de 20 litros. Você só vai coar o que usar. Aquele restante da parte sólida do bagaço continua ali, volta para continuar curtindo. Quanto mais curtir, melhor, ele fica mais forte. Então, não precisa usar tudo no terceiro dia. Você pode deixar curtindo e ir usando. E aí, você vai só coar o que vai ser usado. Por bomba de 20 litros, eu aconselho colocar 20 ml de óleo de cozinha e 20 ml de detergente. Por quê? O óleo ajuda a grudar, a colar essa calda na melhor forma possível, e o detergente ajuda a espalhar na folha. Então vocês podem pulverizar isso na parte aérea de toda a abóbora. Vocês podem usar esse produto em qualquer cultura e você consegue matar insetos mais jovens e repelir certos insetos, como por exemplo o percevejo. Você faz ele ir embora da planta e a borboleta não vai pousar para botar o ovinho dela. Então é um ponto bem interessante. No caso de praga, mastigadora e sugador, então você consegue controlar. Já na parte de doença, antes da florada, você pode usar a calda sulfocáustica, que é a base de cal e enxofre. Ela é muito boa para controlar, prevenir doença fúngica e algumas bactérias. E ainda, no caso de ácaro, o enxofre é o principal inimigo do ácaro. É o principal. Então, se tiver ocorrência de ácaro na sua abóbora antes da florada, pode usar a sulfocáustica. Caso você já tenha sua abóbora com as flores, então só use a calda bordaleza. Por que a calda bordaleza? A calda bordaleza, ela tem sulfato de cobre e cal virgem. Eu acho mais barato vocês comprarem o sulfato de cobre e o cal virgem e fazer a mistura. Então é mais barato, viavelmente, economicamente, faz bem para o bolso, muito bem, obrigado. E vocês podem estar aplicando tanto a sulfocáustica antes da florada, uma vez por semana, mesmo sem a presença da doença, para a gente não deixar entrar. E no caso da abóbora, no caso da calda bordaleza, pode ser de a cada 7 a 10 dias. E você pulveriza na planta toda, tá bom? Então são pontos que nós temos que observar. No caso de praga, a gente consegue ver a praga ali na planta. Já no caso da doença, quando aparecem os sintomas, a doença tá ali, ó, um tempão. Então nós trabalhamos de forma preventiva no controle e combate de doença. E no caso de praga, a gente pode entrar com esses produtos quando a gente vê ela na planta. Então são pontos que nós podemos observar, ver direitinho. Por isso que eu sempre falo, vá na roça uma vez por dia, pelo menos, porque no caso de hortaliça o ciclo é curto. Dê bom dia para cada pé. E não se esqueça, eu só vou dimensionar minha roça com aquela quantidade de abóbora que eu vou conseguir cuidar. Porque eu tenho que fazer adubação de cobertura, eu vou ter que irrigar, eu vou ter que colher, eu vou ter que pulverizar contra a praga, vou ter que pulverizar contra a doença, entendeu? Vou ter que fazer várias coisas. Então, se você planta demais, será que vai dar conta de cuidar de tudo? Colher, pulverizar? Então, tem que tomar cuidado. Só que essa quantidade não é o consultor que fala, são vocês. Então, planejamento. Eu sempre vou bater nessa tecla. Para vocês terem uma horta profissional, tem que planejar. A quantidade de pés de abóbora no campo
vai interferir quanto de adubo tenho que comprar, quanto de defensivo tem que ter, quantos metros de fita de gotejo eu preciso, tá? Vou precisar contratar mão de obra? Eu sozinho colho? São todos pontos que vocês têm que pensar. Porque, dependendo da abóbora, o mercado varia conforme o ano. Tem períodos do ano que a abóbora vale a pena e tem períodos do ano que a abóbora não vale muito a pena. Ela até tem uma renda, um lucro, mas a gente acaba ficando empatado. O empatado, no momento assim mais apurado, é melhor do que a gente conseguir ficar melhor do que ficar no vermelho. Mas não é o ideal, porque a gente tem que ter conforto em casa, tem que comprar comida do mês, pagar a luz, água, fazer manutenção no carro, comprar um material de escolar, ir no médico, sabe? Várias coisas. Então não adianta a gente só plantar por plantar. Então tudo isso que eu passo para vocês é para vocês conseguirem ter algo profissional, de baixo custo e que tenha rentabilidade e vocês fiquem no sítio. É essa a minha intenção. Bom, agora eu agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo até o final. Várias vezes eu sempre falo, mandem mensagem, entrem em contato comigo. As pessoas que me assistem e que já mandaram mensagem, posso demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo. Curta meu canal do YouTube, se inscreva nele, curta minhas páginas de rede social no Facebook, Instagram e no LinkedIn. Fique atento porque sempre vou dar mais e mais dicas a vocês. Agradeço por vocês ficarem até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!